Olá, sejam bem-vindos de volta, alunos do 8º ano, a nossa 9ª aula de língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o futuro, mas dessa vez nós vamos falar sobre frases negativas e interrogativas. Na aula passada nós falamos sobre o futuro com o verbo modal will. Falamos sobre quando utilizar essas frases e também a estrutura dela, certo? Mas na forma afirmativa, como você criaria frases falando sobre o futuro de forma afirmativa. Então, o que a gente vai fazer é pegar aquela estrutura que a gente aprendeu na aula passada e transformá-la em frases negativas e interrogativas. Então, se você não lembra como formar o futuro com frases afirmativas, eu sugiro que você reassista a aula 8, ok? Então, vamos começar. Não tem muito segredo para transformar as frases no futuro simples na negative form, ok? Você vai apenas acrescentar a palavra not após o auxiliar modal will, certo? Então, na frase do futuro, quando você tiver will, você pode transformar a frase em negativa acrescentando not logo após o will, certo? E o verbo ele vai permanecer no infinitivo sem o to. Vamos ver um exemplo. I think it will not rain in the day of your marriage. Então, aqui é uma previsão. Acho que não choverá no dia do seu casamento. Então, perceba que aqui o not, logo após o will, ele transforma a frase em negativa. Se a gente não tivesse o not, seria acho que choverá no dia do seu casamento. Entendeu? Então, somente essa palavra já nega tudo. Então, é bem fácil transformar na negativa. Agora, nem sempre quando você estiver lendo, você vai ver essa forma will not em todas as frases, porque existe uma forma contraída que ela funciona com a junção do will com not, que se transforma na palavra won't. Então, aquela frase, ela com a contração do will e not, ficaria I think it won't rain in the day of your marriage. Então, esse won't, ele faz o mesmo papel que o will e o not, certo? Só que na hora quando você está falando ou escrevendo, muitas pessoas preferem ele porque é uma forma mais prática de se usar. Então, assim como na aula passada a gente viu a estrutura da forma afirmativa, vamos ver agora a estrutura da forma negativa. Ela tem essa seguinte sequência. Primeiro o sujeito da frase, em seguida o will e o not, e logo em seguida o infinitivo do verbo principal sem o to, que é o verbo normal, certo? Sem essa partícula to antes. Então, lembrando que quando você estiver utilizando, você pode sim juntar o will com not e utilizar won't. Vamos ver um exemplo. Rachel won't come. A Rachel não virá, certo? Então, aqui está seguindo a mesma estrutura ali de cima, certo? Só que com a redução, né? Com a contração. Rachel won't come. Próximo exemplo. It won't rain. Não choverá. Então, aí, uma outra previsão, utilizando o sujeito it, o verbo e a partícula not, won't, e o verbo principal, rain, que é chover. Então, não choverá. Agora que já entendemos a forma negativa, vamos passar para a forma interrogativa, the interrogative form. Na forma interrogativa, o simple future ele vai utilizar o will antes do sujeito, certo? Então, a gente vai ter aí uma troca de lugar na hora que a gente estiver escrevendo e o will ele vai para trás do sujeito, né? Ele vem antes. O verbo principal ele continua da mesma forma, não muda, certo? Temos aqui um exemplo. Will he travel abroad? Então percebam que o will ele saiu ali do depois do he, né? He will travel abroad, ele viajará para o exterior, para antes do sujeito. Isso transformou a frase em uma pergunta, ok? Sendo assim, a gente vai ter uma mudança na estrutura, né? Então, nós vamos ter primeiro o will,
logo em seguida o sujeito e depois o verbo principal. Ok? Então, no exemplo nós temos Will he travel abroad? Ele viajará para o exterior. E naquele nosso outro exemplo, Will it rain? Vai chover? Então aqui eu já transformo numa pergunta, né? Ao invés de ser uma previsão, it will rain, se transforma numa pergunta apenas trocando o will de lugar. Will it rain? E aí, viu como é fácil transformar as frases do futuro em negativas e interrogativas? Você tem apenas que lembrar a posição do will e a partícula not. Antes da gente continuar, tem uma observação. Com a primeira pessoa do singular, I, e a primeira do plural, we, é possível substituir will por shall. Esta forma é mais comum em perguntas, oferecimentos, sugestões e convites. A forma shall também é considerada mais formal, certo? Então, por exemplo, shall we order? Vamos fazer o pedido? Shall we go? Vamos. Shall we dance? Vamos dançar? Então, essa é uma forma muito formal de você fazer um pedido, né? Uma sugestão a alguém. Ok, agora que você já entendeu como funciona as frases negativas e interrogativas, vamos praticar um pouco. Transforme a frase a seguir para a forma negativa. I will dance tomorrow. Eu vou te dar um tempo para você pensar, mas você também pode pausar o vídeo e quando sua frase estiver pronta, você continua. Pensa aí. A resposta é I won't dance tomorrow, certo? Ou então I will not dance tomorrow. Tem essas duas formas. Agora, transforme a seguinte frase para a forma interrogativa. We will travel tomorrow. A resposta é Will we travel tomorrow? Em frases interrogativas, o will vai para antes do sujeito. Mais uma vez, transforme a frase a seguir para a forma negativa. We will speak tomorrow. Pensa aí. Tá mais fácil, né? A resposta é We won't speak tomorrow, ok? Ou então We will not speak tomorrow. Ok, chegamos ao fim da nossa videoaula. Percebam que esta aula é um complemento da aula 8, certo? Então a aula 8 e 9 é sobre o futuro. Hoje nós vimos apenas como formar as frases negativas e interrogativas. Não deixem de responder o exercício assim que ele sair, ok? Me mandem de volta com as respostas. Vejo vocês na próxima videoaula. Thank you for watching and see you next time.